Olá, turma, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Nós vamos iniciar com o livro de gramática, tá? Então, peguem um livro de gramática, abram na página 98, que nós vamos ver o verbo, tá? Então, o verbo, turma, como nós já vimos em orientações anteriores, é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo, voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestações de fenômenos da natureza, tá? Então, no livro de vocês vão encontrar o seguinte conceito: que o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? É um conceito mais resumido, certo? Mas que também vai variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, tá? Temos o exemplo aí, ó, o professor ensina. O verbo aí, ensina, certo? É o que está destacado. Eu gosto de língua portuguesa. Verbo aí da frase, gosto. Há muito silêncio na sala. Verbo aí da frase, há, certo? Então, esse verbo, turma, ele é uma palavra que sempre vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? É importante também lembrar, turma, que os verbos, eles variam em pessoa e número, tá? Então, eu coloquei aqui bem separado para que vocês possam compreender. A primeira pessoa, que é quem fala, eu no singular e nós no plural. A segunda pessoa com quem se fala, o tu no singular e o vós no plural, tá? E a terceira pessoa de quem se fala, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural, tá? Então, nós temos aí a primeira pessoa, certo? No singular e no plural. A segunda pessoa também no singular e no plural. E a terceira pessoa também no singular e no plural, ok? Então, lá na primeira questão dessa página 98, vocês vão sublinhar os verbos das frases, ok? Então, na primeira tem aqui, ó, será que Chapeuzinho se livrou do lobo? Quem são os verbos aqui dessa frase, dessa pergunta, né? Na letra B tem assim, ó, o homem nada muito bem. Quem é o verbo dessa frase? Letra C, mamãe e papai compraram frutas frescas. Quem é o verbo aqui dessa frase? Letra D, o rapaz desenha e pinta com muita habilidade, certo? Então, vocês vão ver quem é o verbo ou quem são os verbos dessa frase, tá? E a letra E, Liliane é estudiosa, certo? Quem é o verbo aqui dessa frase? Então, vocês vão ler atentamente cada uma das frases e vão sublinhar os verbos, ok? Na segunda questão, turma, vocês vão relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Então, vocês têm aí, ó, as pessoas, tá? Então, tem eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, vocês vão, certo? Relacionar a segunda de acordo com a primeira. Vocês estão visualizando aqui o exemplo, né? O número e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Coloquei aqui bem separado para que vocês possam compreender, ok? Já na terceira questão, turma, vocês vão circular os verbos, certo? E na sequência eu vou classificá-los quanto à pessoa e ao número, tá? Então, vocês estão visualizando aqui a pessoa, certo? E o número, ok? Então, na letra A tem assim, ó, nós estamos construindo uma casa. Quem é o verbo aqui da frase? Então, vocês vão identificar, certo? E vão classificar esse verbo, ok? Turma, peguei um livro de caligrafia, tá? Nós vamos dar início aqui os sons do X, certo? Vamos recordar, na verdade, esses sons do X, ok? Então, a letra X, ela pode ser pronunciada de várias maneiras conforme a palavra, tá? Então, nós vamos ter palavras com X, com o som de CH. Temos aí a palavra mexer, lixeiro e cachumba. Percebam que as palavras são escritas com X, mas tem um som de CH,
ok? Temos as palavras também com X, com som de Z. Temos aí exame, êxito e exagero. Também percebam que as palavras são escritas com X, mas tem um som de Z, ok? Temos também X com som de S ou SS. Temos as palavras máxima, trouxe, auxílio. Percebam também que as palavras são escritas com X, mas ela, ao pronunciar, elas têm um som de S ou SS, ok? Também temos as palavras com X com som de CS, ok? Então, temos as palavras anexo, flexionar e boxe, tá? Então, todas elas aqui são escritas com X, né? Mas tem o som de CS, certo? É só pronunciar as palavras. No caso aqui, anexo, flexionar e boxe. Percebam que ao pronunciar, elas têm um som de CS, ok? Então, turma, na página 59 tem apenas uma questão, tá? A 7ª questão, que vocês vão escrever duas palavras com X, certo? Com X, com som de Z, SS, CS, CH e S, ok? Então, vocês podem pesquisar em dicionários, podem pesquisar livros e revistas, tá? Essas palavras, ok? Bem, turma, terminando aqui com o livro de caligrafia, né, que temos apenas uma questão, né, relacionada aos sons do X. Vamos dar início aqui com o livro de reforço, tá? Na página 135, ok? Onde nós vamos recordar aqui os sistemas de medidas, certo? Então, os sistemas de medidas, nós temos os múltiplos e submúltiplos das unidades, né? Fundamentais de medidas decimais, tá? Então, os múltiplos de uma unidade de medida decimal, elas podem ser 10, 100 e 1000, ok? Vezes maiores que a unidade fundamental. E os submúltiplos de uma unidade de medida decimal, eles podem ser 10, 100 e 1000 também, vezes menores que a unidade fundamental, tá? Então, turma, nós temos as medidas do comprimento, tá? Então, a unidade fundamental nós já vimos que é o metro. Nós temos o múltiplo do metro, que é o quilômetro, hectômetro e decâmetro, tá? Então, um quilômetro é igual a 1000 metros, um hectômetro é igual a 100 metros e um decâmetro é igual a 10 metros, ok? E também nós temos, né, nós vimos também os submúltiplos do metro, ok? Então, nós temos um decímetro, que é igual a 0,1 metro, 1 centímetro, né, que é igual a 0,01 metro, e 1 milímetro, que é igual a 0,001 metro, ok? Então, nós temos aqui as medidas de comprimento, certo? Os múltiplos, lembrando, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E nós também temos os submúltiplos do metro, que é o decímetro, centímetro e milímetro, ok? Então, lá na página 135, na primeira questão, vocês vão escrever os símbolos das seguintes unidades de medida. Então, vocês vão ter o milímetro, centímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro e decímetro. Vocês vão colocar o símbolo de cada uma dessas unidades, tá? Então, se vocês perceberem, né, aqui no quadro já está indicando para vocês o símbolo de cada um deles, ok? Na segunda questão, vocês observando bem esse quadro aqui, também vocês conseguem responder, tá? A segunda questão. A terceira questão, vocês têm 1 centímetro que é igual a 10 milímetros. Então, vocês vão completar, tá? Letra A, letra B, letra C, D, E e F. É só observar bem, tá? E transformar esse centímetro na unidade que está pedindo. No caso da primeira, são 6 centímetros, que é igual a quantos milímetros, tá? Então, vocês vão fazer essa conversão, ok? Na quarta questão, turma, da página 136, com a ajuda de uma régua, então, vocês vão utilizar a régua, tá? Vocês vão traçar um segmento de reta com as medidas AB, que é igual a 6 centímetros, tá? Então, é só utilizar a régua que não tem como errar.
Na próxima, uma sequência também, né? Um segmento de reta CD, que é de 4,8 centímetros. E outra sequência de EF, que é igual a 40 milímetros, ok? Na quinta questão, vocês vão ligar cada comprimento à sua medida, tá? Então, vocês têm 2,50 metros, 5 milímetros, 3 centímetros e 60 centímetros, ok? Então, vocês vão fazer a ligação correta de cada comprimento desse, ok? Também na página 136, turma, nós temos o estudo das retas, tá? Que nós vimos, certo? Essa semana. Então, vamos só recordar aqui, né? Então, as retas, as posições delas podem ser horizontal, vertical, inclinada, concorrente e paralelas, ok? Então, a horizontal, ela segue uma direção, ok? A vertical, ela segue a direção da queda de um corpo, de cima para baixo. A inclinada, ela nem é horizontal e nem é vertical, tá? A concorrente, ela passa uma pela outra, né? Com um ponto, né? De encontro entre elas. E as paralelas, a gente sabe que elas ficam uma ao lado da outra e nunca vão se encontrar, tá? Então, essas são as posições das retas, ok? Então, vocês vão ler a primeira e a segunda questão da página 136 e realizar essa atividade, tá?